Boa noite a todos. Hoje, domingo, 6 de agosto, quase 19 horas da noite. Queridos amigos, poucos amigos que nos acompanham no nosso canal, aqui estamos para falar o assunto da semana. Vamos lá. Eu vou ler um poema hoje do espírito Cornélio Pires, através de Chico Xavier, do livro Baú de Casos, que fala sobre provas e calamidades. E também, talvez, um outro poema de um outro espírito no final da minha fala. Vamos ver. Talvez do Formiga, não tenho certeza se vai dar tempo, os meus 30 minutos. Bom, vamos lá. Que Jesus, o governador do nosso planeta Terra, segundo a nossa crença espírita, nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Assuntos da semana. O que eu estou falando está nos canais, está no Google, está no G1, está em todos os canais e nos grupos de YouTube de várias pessoas também. As informações são tiradas, baseadas em reportagens e falas. Vamos lá. Rússia faz um ataque massivo na Ucrânia, num lugar onde era um banco de sangue, estava havendo uma transfusão de sangue, não sei se era um setor de hemodiálise, matando inclusive uma senhora de 80 anos. E segundo o presidente da Ucrânia, o Vladimir, ele diz que isso é um ataque imperdoável, é uma violação de guerra e que precisa tomar atitudes. Da mesma maneira, a Ucrânia também bombardeou pontes na Crimeia, causando sérios prejuízos, além de drones que atacaram, me parece que navios ou navio russo, além de drones que também chegaram na capital, Moscou. Isso é muito sério. A Polônia parece que está se preparando toda para se defender, preparando soldados, pelo menos é o que eu vi nos canais de YouTube, para uma possível necessidade de defesa. Outra coisa importante que eu vi também são os navios de guerra que vieram para o Brasil para fazer a segurança da cúpula da Amazônia, porque há que se ter uma segurança diante de vários governantes de vários países. Quais são os interesses em nosso país? Não tenho a menor ideia. Enfim, são assuntos da semana. Hoje também no meu canal do YouTube chegou ao vivo uma matéria de políticos, advogados da OAB, reclamando da situação do Brasil diante dos presos e da dificuldade de se conseguir acesso aos processos. E outras coisas que saíram, não posso falar porque eu não confirmei, a respeito de novas revelações que não chegam até nós, inclusive sobre parte da gravação que não foi liberada para a CPMI e CPMI poder assistir na íntegra tudo o que aconteceu, e inclusive parece que um documento que foi adulterado, segundo eu estava vendo nos canais de YouTube, para que não fosse na íntegra e foi modificado. São assuntos muito graves que o nosso país está vivendo e que nos preocupa muito diante de tal situação. Bom, provas e calamidades. Eu vou me pegar em Chico Xavier. Por que Chico Xavier? Porque na nossa crença espírita, ele foi Padre José de Anchieta, há quem questione, mas ele foi também Allan Kardec, ele foi John Hus na Tchecoslováquia, ele foi um dos apóstolos do Cristo, um grupo de pessoas afirma que ele foi João Evangelista, portanto seria Francisco de Assis, e um outro grupo de pessoas, incluindo o Eurípides do Chico, afirma que o Chico teria dito ter sido João Batista, o primo de Jesus. Foi também Platão, teve uma vida também no Egito, há muito tempo atrás, e o que se sabe de Chico
é que ele tinha uma memória espiritual de lembrança dos últimos 40 mil anos, inclusive sobre os exilados de Capela, as revelações que foram feitas no livro, Os Exilados de Capela, por um outro autor, o Chico endossou, bem como afirmou e confirmou para vários amigos os 3 momentos importantes que raças de outros planetas vieram à Terra em momentos diferentes, inclusive a raça adâmica, nos últimos 10 mil anos. Fez relatos interessantes ao Geraldo Lemos Neto, a respeito de um sonho que o Geraldinho teve, pois quem quiser entre no canal do Geraldo Lemos Neto, ele tem muito mais conhecimento e teve uma relação estreita com Chico Xavier, onde o Geraldinho relata um sonho com Chico, num navio, numa situação em Capela, uma cidade parecida com Nova York há mais de 10 mil anos atrás. Vale a pena vocês assistirem. Como vale a pena vocês assistirem também o canal da Carol Kappel. É uma moça que mora na Polônia, ela é de São Paulo, uma moça muito antenada. Ela aborda vários assuntos e algumas coisas realmente me interessam muito da sua linguagem, das suas pesquisas. Ela não publica nada sem pesquisar. E realmente uma moça interessante. Com relação a Chico Xavier, só para quem não sabe, quem não viu outros vídeos nossos, pelo que se sabe, uma pessoa da NASA esteve em Uberaba na década de 70 para 80, medindo a aura de Chico Xavier, que teria dado em média de 10 a 15 metros, sendo que a nossa aura dá mais ou menos de meio centímetro a 1 centímetro. É aura de santo. Foi provado por todos os meios a sua autenticidade, tanto na psicografia, quanto no processo de vida ilibada, de caráter, de moral e, sobretudo, da caridade para com todas as pessoas, tendo vivido integralmente para a doutrina espírita, tendo nascido numa família católica, começando a ver os espíritos aos 5 anos de idade, 7 anos, na igreja, lá em Pedro Leopoldo, e achavam que ele era louco. Chico Xavier desencarnou em 30 de junho de 2002, com a Copa do Mundo, tendo dito para todos nós, todo mundo sabe disso, queria desencarnar num dia que o Brasil estivesse em festa, e também nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo. As histórias sobre o nascimento e a morte dele, o Geraldo Lemos Neto e o Bacelli relatam de maneira magnífica, que eu não saberia transcrever para vocês. Tamanha beleza. Mas também tem uma coisa importante para falar para vocês. Tem um documentário chamado Chico para Sempre, no Star Plus. É um documentário, me falha a memória, eu não lembro o nome do produtor, mas é um documentário completo do nascimento à morte de Chico, por várias pessoas do Brasil. Um documentário muito bem preparado, 2 horas e 20 minutos, ou 2 horas e 25 minutos, uma coisa assim. Vale a pena vocês assistirem. Tenho comigo também uma carta de 1957, de abril, onde o Chico relata para um amigo, a carta eu tenho, a cópia comigo, da intenção dele de retornar à Terra, se Jesus assim o permitir, no ano de 2057, ou próximo desse ano, ou logo após 2057, quando a doutrina fará 200 anos de nascimento. Chico disse que Emanuel, o padre Emanuel da Nóbrega, mentor de Chico, Emanuel, estaria encarnado conosco no Brasil, em uma família de classe média, e que seria um grande educador, e que ele iria nos ajudar muito a nível cultural e a nível educacional, atraindo a atenção do mundo para nós aqui no Brasil. 2 livros importantes que não devem deixar de ler. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos Espírito, e A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, ambos os livros. Dentre 540 e poucos livros escritos por Chico Xavier. Bom, Chico também disse para nós de probabilidades que ele não gostaria que acontecesse, mas que poderiam vir a ocorrer caso houvesse algum problema no hemisfério norte do planeta, que o Brasil albergaria os povos de outros continentes,
não só o Brasil, mas a África do Sul, talvez a Austrália e a América do Sul como um todo, a América Latina. Isso está tudo no documentário do Geraldo Lemos Neto, dentre outras pessoas que publicaram matérias muito interessantes a esse respeito. Há um momento em que ele fala sobre forças telúricas, há um momento em que ele fala sobre seres de outros planetas que receberiam a ordem de Jesus para se apresentarem para nós e nos auxiliar futuramente nesse século que estamos, na medicina, na saúde e numa vida melhor, de qualidade de vida aqui na Terra. Tudo isso, evidentemente, enfrentando muitos problemas que iriam variar entre 2000 e 2030, o foco de todos os problemas, podendo nós passarmos por muitas dificuldades, sejam elas de ordem moral, ou de ordem espiritual, ou de ordem física ou financeira. Tanto que a gente chega a pensar em possíveis catástrofes, terremotos, meteoros, ou mesmo uma guerra pontual, aonde desencadearia uma alteração na balança comercial, causando uma grande depressão no povo da Terra. Dentre isso, falou muito outras coisas, como, por exemplo, muita gente não sabe, Chico esteve com Juscelino Kubitschek muitas vezes, e ao fundar Brasília, Juscelino deve muito ao Chico, ao consultá-lo sobre vários aspectos. Chico recebia muitas pessoas do mundo político nacional e internacional em sua casa, além de artistas e personalidades. A única pessoa que ele não recebeu foi o atual presidente da República. E recusou-se, todas as vezes que os amigos tentaram abordá-lo, ele recusou. Quem quiser saber os motivos, procurem nos canais do Geraldo Lemos, do Dirceu Abdala e de outros médios da época de Chico Xavier. Então, estamos vivendo um momento difícil? Sim. Está fácil para todos nós? Não. Poderemos ter um novo vírus? É possível. Poderemos curar doenças? É possível. Mas é preciso curar o nosso coração. O mundo sempre precisou de guerras, infelizmente. A guerra em planetas inferiores como a Terra acaba promovendo outros valores que possam nortear e modificar o nosso padrão mental. Haja vista a situação da Segunda Guerra Mundial, que a partir de então criou-se a ONU, Organização das Nações Unidas, para discutirem os problemas mundiais, onde todos os países estariam envolvidos. Criou-se a OTAN, criou-se outros órgãos de ferramentas disponíveis para proteger os países. Mas quando um planeta, os seus países, os seus dirigentes, começam a desenvolver armas potentes para um inibir o outro, a paz ainda não aconteceu. Estamos sendo forçados pelo medo de uma catástrofe, mas não por amor da raça humana. De modo que estamos vivendo, sim, momentos muito difíceis, momentos muito graves, mas nada que não seja controlado pela misericórdia divina, pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é em quem cremos por sermos espíritas cristãos. Chico Xavier, no livro de Baú de Casos, nessa mensagem que todo mundo já cansou de ouvir de mim, mas aqui o nosso irmão espiritual, no ano de janeiro de 1977, Cornélio Pires, diz assim para nós: provas e calamidades. Você nos pergunta em carta, meu caro Alfeu Sigismundo, como encontrar alegria nas graves provas do mundo. E continua afirmando: Cornélio, o que diz você? Tanta lágrima na terra, não sei explicar porquê. Basta ler, ouvir e ver nos campos de informação, e a gente sofre pensando em tanta tribulação. É guerra que não se acaba, é desespero alastrando, é clima destemperado, calamidades em bando. É tromba d'água caindo, geada, seca, maré. Amargura e insegurança surgem na falta de fé. É desastre a toda hora, é murro de força bruta. De que modo ser feliz em meio de tanta luta? Digo, porém, caro amigo, que a terra foi sempre assim.
a escola que sempre educa, tanto a você quanto a mim. Você sabe, o educandário em que a gente se renova, reclama trabalho, esforço, lição, disciplina e prova. Mas se quer felicidade, medite, prezado Alfeu, nas coisas boas da vida que você já recebeu. Pense nas almas queridas que o situaram no bem, nos recursos que o protegem, nas amizades que tem. Olhe o poder que possui de buscar o que lhe agrade. Você consegue mover-se conforme a própria vontade. Lembre o sono que desfruta, a mesa que o reconforta, a fonte jorrando em casa, o pão que lhe vem à porta. Recorde a sombra vencida pelos dons da luz acesa, os recursos do progresso e as bênçãos da natureza. Medite nos animais que sofrem no dia a dia, para que o prato lhe seja um transmissor de alegria. Pense nos dias tranquilos, de estudo, de calma e prece, nas horas somente suas em que ninguém lhe aborrece. Então, você notará, da atenção célere e pronta, que os benefícios da terra são benefícios sem conta. Em síntese, meu amigo, no mundo, a gente, a meu ver, muito pouco sofreria se soubesse agradecer. Se você quer progredir na luz que Deus nos consente, esqueça a conversa mole, larga a queixa e siga em frente. Olha, gente, tá claro, 77, Chico e Cornélio Pires falando sobre as calamidades. Ficamos sabendo também, vocês também devem estar acompanhando, o degelo, o fenômeno El Niño, os furacões, o clima no sul do Brasil, o calor nos Estados Unidos, no Canadá, os incêndios estão de uma forma muito violenta, chegando a 50 graus em alguns lugares dos Estados Unidos e do Canadá. Isso é um sinal muito, muito preocupante para todos nós. Eu encerro a nossa fala, que não durará hoje mais do que 15 a 20 minutos. Eu vou ler um poema chamado O Amigo. O amigo é flor que surge no caminho, tornando a caminhada mais amena. Alguém que nos falando de mansinho, por nossos erros nunca nos condena. Alguém que em cujos braços tece o ninho, da paz que as nossas dores acerena, e nos acolhe sempre com carinho, quanto mais nossa alma se apequena. O amigo é aquele que nos faz sorrir, que nos dá tudo sem nada pedir, nem mesmo gratidão pela amizade. Quando posso senti-lo, um sirineu, no coração que pulsa junto ao meu, chego a pensar que ele é a minha metade. Soneto, recebido em 9 de agosto de 2016, em Uberaba, Minas Gerais, através do médium psicógrafo Carlos Antônio Bacelli. Eu tento ser amigo, procuro ser amigo, erro, as pessoas também erram comigo, me destempero, a emoção se mistura à razão, as angústias se misturam à alegria, o prazer se mistura, às vezes, à decepção, mas estou caminhando. Muitas coisas que marcaram minha vida, algumas foram por minha responsabilidade, outras foram por responsabilidade de terceiros e outras por resgate do karma do passado. Sejam quais forem os problemas que nos trazem aflição e mágoas, erros e desajustes, não vale a pena parar e ficar lambendo feridas, simplesmente acusando o outro daquilo que o outro deixou de ser para nós. Erramos, caímos, é levantar e continuar caminhando, porque sobre a terra nunca apontes o dedo seu a ninguém, ainda que seu dedo esteja limpo. Espero que essa semana seja uma semana de muita luz, de muita força de vontade, de muitas reflexões,
de muito desejo em aprender a servir, mesmo ainda sendo nós espíritos devedores uns dos outros, alimentados ainda pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa tola ignorância. Deus nos abençoe e nos ampare. E olha, gente, a oração diária, contínua, semanal, ela é muito importante nos tempos atuais. Buscar Jesus na Igreja Católica, Evangélica, na Umbanda, nas outras religiões que seja, buscar Deus, Alá, buscar, na linguagem da Umbanda, Zambi, na linguagem do xamã, o grande espírito, na linguagem oriental, Buda, na linguagem antiga, Maomé, Moisés, buscarmos as pitonisas, os oráculos do passado, não é? Cada qual na sua crença. O amor não faz mal a ninguém, o amor não provoca guerra, o amor não destrói a imagem dos outros, o amor não machuca, o amor constrói. Sejamos atentos para que nós, sobretudo espíritas, ou que estamos tentando ser espíritas, não façamos aos outros o que não queremos que nos seja feito. Saudades do nosso antigo sanatório, do nosso antigo Inácio Ferreira, do nosso querido Adroaldo, da nossa Maria Modesto Cravo. Saudade dos tempos de Igorina Cunha em Sacramento, dos tempos do Grupo da Prece, aqui em Uberaba, junto a Chico Xavier. Saudade do vô João e do vô Lázaro, do lar do Pênfigo, saudade de Perópolis, saudade da Casa do Caminho, saudade de Jesus, que se expressava em Chico Xavier com tanta bondade, que mesmo a gente não sendo bom, nos sentíamos pessoas melhores. Que Deus nos abençoe, nos proteja e vamos em frente, que atrás vem gente. Muita paz, muito obrigado. Fiquem na paz de Deus, na paz de Alá, na paz de Zambi, na paz dos orixás, na paz do Espírito Santo, na paz da sua própria consciência. Deus conosco, hoje e sempre, que assim seja.